Casa Grande Perpétuo Garcia, havendo norma regimental sobre a proteção de Deus, declara aberta a sessão extraordinária da Câmara Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, do dia 19 de junho de 2008. Solicita a secretária da mesa, vereadora Noemi Guimarães Rodrigues, que proceda a leitura do salmo e a oração do Pai Nosso. Salmo 13. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga ao meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração no teu salvamento. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Pai nosso, Henrique. Sessão suspensa por 1 minuto. Você não esteve ali, tem a nossa reunião. Tudo ok? Reaberta a sessão. A secretária consta em ata a presença da Priscila. Muito obrigado pela presença. Também consta em ata a presença do professor Edilson. Não se encontra na galeria, mas eu o vi aqui na Câmara agora há pouco. Consta em ata a presença do professor Edilson. Ordem do dia. Faça a retirada do projeto de lei número 72/2008, de autoria da mesa diretora, e encaminhe ao arquivo. Peço à secretária que faça a leitura do projeto de lei número 61/2008, redação final da lei número 5.453/2008. projeto de lei número 61/2008, concede comenda César da Cunha Bastos, que menciona: a Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Fica concedida a comenda César da Cunha Bastos à excelentíssima senhora professora Alba Almeida Rodrigues, em razão dos relevantes serviços prestados na área da educação à comunidade rioverdense. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aos 9 dias do mês de junho de 2008, assinado Lucelena Alves Caetano, vereadora. Em discussão, a redação final da lei número 5.453/2008 é a palavra franqueada. Não havendo quem queira fazer uso, coloque em votação. Os vereadores que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Peço à secretária que faça a leitura do projeto de lei número 62/2008,
Redação final da Lei número 5.454/2008. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador, presidente da Comissão de Meio Ambiente dessa Casa, Rogério Ferreira Leão. Só para devolver para Vossa Excelência o projeto de lei número 42/2008, que estava sob o meu poder, sob pedido de vista, e consulta o plenário para que o mesmo entre na ordem da pauta do dia. E quero apresentar, senhor presidente, uma emenda ao projeto de lei. Emenda modificativa número 1. Só um momento, não, colega. Só um momento. Devolve o projeto e... Só um minutinho. Sessão suspensa por 1 minuto. Reaberta a sessão. Assim que o projeto for dada a entrada da discussão, Vossa Excelência entra com a emenda relativa ao projeto. Pela sessão ser extraordinária, nós não tivemos o expediente para que fosse dada a entrada. Peço, secretária, que faça a leitura. Lei número 5.454/2008. Autoriza a prestação de auxílio financeiro às pessoas que mencionam. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a prestar auxílio financeiro às pessoas abaixo relacionadas para o atendimento de despesas necessárias ao tratamento de saúde nos valores especificados. Maria Aparecida dos Santos, R$10.000. Darcy Helena Ferreira de Lima, R$250 até dezembro de 2008. Coraci Gino de Jesus, R$1.500. Família de Maria Joana Borges, R$3.270. Família de Almerindo Manuel de Souza, R$2.550. Família de Itamar Henrique Grando, R$2.970. Família de Jonas Fontes dos Santos, R$3.400. Família de Guilherme Pereira Moura Rocha, R$1.597. Astolfo Leão Borges Filho, R$6.500. Maria Divina Maia, R$500 mensais até dezembro de 2008. Elci Ferreira Silva Souza, R$600 mensais. Vitor de Oliveira Floresta, R$300 até dezembro de 2008. Jonathan de Jesus Menezes, R$380. Júlio César Bernardes de Souza, R$3.500. Keila Regina Alves, R$600 até o mês de dezembro de 2008. Vanessa de Paula Brasil, R$14.833. Natalice Pereira de Souza Alves, R$3.000. Alciene Lopes Alves, R$2.000. Cláudia Vieira Teles, R$250 mensais, até o mês de dezembro de 2008. Ráucia Teles Moraes, R$5.478,50. Jovelina Ribeiro Peixoto, obesidade mórbida, R$10.000. Lucilei da Costa Ribeiro Oliveira, R$800 mensais até dezembro de 2008. André Bueno Rodrigues, R$450 mensais até dezembro de 2008. O repasse da verba aos auxiliares, estabelecimentos ou profissionais que os atender será feito através da Contadoria Municipal, mediante as cautelas legais. Os recursos destinados ao cumprimento desta lei serão levados à conta própria do orçamento vigente, podendo, se necessário, abrir secreto especial ou suplementar. Revogadas disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aos 19 dias do mês de junho de 2008. Assinado João Vieira Guimarães, presidente, e Noemi Guimarães Rodrigues, primeira secretária. Em discussão, a redação final da Lei número 5.454/2008. A palavra franqueada. Não havendo quem queira fazer uso, coloque em votação. Os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Peço à secretária que faça a leitura do projeto de lei número 63/2008. Redação final da lei número 5.455/2008.
Atenção, Mário José Guimarães e Marcelo Antônio Pessoa. Favor permanecerem no plenário. Lei 5.455/2008, autoriza a desapropriação do imóvel que menciona. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir por desapropriação ou qualquer outro meio legal o lote 8, a quadra 58, na rua 7 de setembro, no prolongamento do Jardim Adriana, de propriedade de Divino Moraes de Faria, avaliado em R$ 10.000, a ser utilizado pelo município para a melhoria do sistema viário, especificamente para o alargamento de via pública e construção de rotatória nas proximidades do Córrego do Sapo. Os recursos necessários ao cumprimento desta lei correrão à conta própria do orçamento vigente, podendo, se necessário, abrir secreta especial suplementar. Revogada disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, sala das sessões da Câmara Municipal de Rio Verde, aos 19 dias do mês de junho de 2008, assinado João Vieira Guimarães, presidente, e Noemi Guimarães Rodrigues, primeira secretária. Em discussão, redação final da Lei nº 5.455/2008, palavra franqueada. Não havendo quem queira fazer uso, coloque em votação. Os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Convoco a primeira secretária, a vereadora Noemi Guimarães Rodrigues, para que venha tomar assento à mesa. É aberta a sessão, convoco o vereador Nilo do Carmo para assumir a primeira secretaria. Não sei mexer com isso aqui não, gente. Não sei mexer com isso aqui não. Hã? Não sei nem como é que faz com isso. Redação final do projeto de lei número 64/2008. Lei número 5.456/2008. Autoriza a desafetação e doação de imóvel que menciona a Saneago. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a desafetar duas áreas que se apresentam como parte do imóvel que se denomina Fazenda São Tomás, atualmente inscrita no período urbano, onde se localiza a Vila Santa Cruz, transcrita no CRI local sob o número R03M22636, adquirida pelo município por doação feita pela Sociedade Comunitária de Habitação Popular, sendo a primeira delas com a superfície de 104,15 metros quadrados, onde se encontra perfurado poço tubular, e outra com 600,60 metros quadrados, que serve para passagem da adutora e acesso, alterando a destinação de ambas, de bem dominial público, patrimônio disponível, passivo de alienação. Artigo 2º. Promovida a desafetação a que se refere o artigo anterior, fica o Poder Executivo autorizado a doar os imóveis desafetados à Saneago, Saneamento de Goiás S.A., Sociedade de Economia Mista, inscrita no CNPJ sob o número 01616-929/0001, controle 02, que já os utiliza pela viabilidade do sistema de abastecimento de água. Artigo 3º. Esta lei poderá ser regulamentada através de ato do Poder Executivo no sentido da perfeita caracterização dos imóveis doados e entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das sessões da Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aos 19 dias do mês de junho de 2008, assina Johnny Vieira Guimarães, presidente, e Noemi Guimarães Rodrigues, primeira secretária. Redação final da Lei 5.456/2008. Os que concordarem, permaneçam como estão. Os contrários, que se levantem. Aprovado por unanimidade. Vai lá. Redação final da Lei número 5.457/2008.
Lei número 5.457/2008, autoriza a desapropriação de imóvel que menciona. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir por desapropriação fração do imóvel denominado Fazenda São Tomás, parte da gleba número 42, já declarado de utilidade pública pelo decreto número 825/2000, de propriedade de Orozimo Ferreira Rocha, medindo 1.399,86 metros quadrados, onde se constam benfeitorias avaliadas por R$ 36.396, a ser utilizado pelo município para a melhoria do sistema viário, especificamente para a duplicação da Avenida Antônio Olivério Furtado, em conexão com a Avenida Beija-Flor, interligando os bairros Primavera, Valdeci Pires e Setor Municipal de Pequenas Empresas, DIMP. Artigo 2º. Os recursos necessários ao cumprimento dessa lei correrão à conta própria do orçamento vigente, podendo, se necessário, abrir-se crédito especial ou suplementar. Artigo 3º. Revogadas as disposições em contrário, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aos 19 dias do mês de junho de 2008. Assina Johnny Ferreira Guimarães, presidente. Noemi Guimarães, primeira secretária. Redação final da Lei número 5.457. Os que concordarem permaneçam como estão. Os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Redação final da Lei Complementar número 5.458/2008. Lei Complementar número 5.458/2008, altera a Lei 3.978/2000, Estatuto dos Funcionários do Município. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Altera os artigos 171 e 178 da Lei nº 3.968, de 31 de agosto de 2000, que reformulou o Estatuto dos Funcionários do Município de Rio Verde, passando a viger da forma seguinte. Artigo 171. As condições e prazos a serem concedidos para licença por motivo de doença em pessoa e família são os relacionados no artigo 178. Parágrafo 1º. Terminada a licença, o funcionário reassumirá imediatamente o exercício do cargo, salvo quando ocorrer pedido de aceito de prorrogação. Parágrafo 2º. O descumprimento do disposto no artigo anterior importará na perda total do vencimento e, se a ausência perdurável um período que exceda a licença, na demissão por abandono de cargo. Artigo 178. Ao funcionário poderá ser deferido licença em razão de doença de ascendente, descendente, colateral, consanguíneo ou afim, até do 2º grau civil e do cônjuge ou companheiro. Parágrafo 1º. São condições essenciais para a concessão de licença. A linha A. Constatação da doença em inspeção médica realizada por médico oficial do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município e PARV. B. Ser indispensável assistência pessoal do servidor e incompatível com o exercício regular do cargo. Parágrafo 2º. A licença a que se refere este artigo será, a linha A, com vencimento ou remuneração integral até o 4º mês. B. Com 2/3 do vencimento ou da remuneração do 5º ao 8º mês. C. Com 1/3 do vencimento ou da remuneração do 9º ao 12º mês. E. D. Sem vencimento ou remuneração a partir do 13º mês. Parágrafo 3º. Fim da licença, os funcionários serão obrigados a retornar ao serviço imediatamente de acordo com o artigo 171. Artigo 2º. Revogadas as disposições em contrário, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aos 19 dias do mês de junho de 2008. Assina Johnny Vieira Guimarães, presidente. Noemi Guimarães Rodrigues, primeira secretária. Coloco em votação a redação final da Lei Complementar 5.458. Os que concordarem permaneçam como estão. Os que discordarem que se levantem. Aprovado por unanimidade. Não tem nem gente, só tem 4, 5. Redação final da Lei 5.459/2008. Lei número 5.459/2008, autoriza a prestação de auxílio financeiro ao Sindicato Rural de Rio Verde. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a prestação de auxílio financeiro ao Sindicato Rural de Rio Verde no valor de R$ 50 mil, para que seja aplicado na realização da 50ª
Exposição Agropecuária de Rio Verde, a se realizar no período de 11 a 20 de julho de 2008. Artigo 2º. Os recursos necessários ao cumprimento dessa lei correrão à conta própria do orçamento vigente, podendo, se necessário, abrir-se crédito especial ou suplementar. Artigo 3º. Revogadas as disposições em contrário, essa lei entrará em vigor na data de publicação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rio Verde de Goiás, 19 de junho de 2008. Assina Johnny Vieira Guimarães, presidente, e Noemi Guimarães, primeira secretária. Redação final da lei número 5.459/2008. Coloque em votação. Os que concordarem permaneçam como estão. Os contrários que se possam de pé. Aprovado por unanimidade. Redação final da lei 5.460/2008. Lei número 5.460/2008 autoriza a prestação de auxílio financeiro à Associação Esportiva de Rio Verde. A Câmara Municipal de Rio Verde de Goiás aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a prestação de auxílio financeiro à Associação Esportiva de Rio Verde de Goiás, em entidade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o número 09-596-217/001, controle 80, tendo por objetivo principal o apoio à juventude através da transformação social adequada para o seu bem-estar através do esporte, no valor de R$ 1.680, a fim de que represente a cidade de Rio Verde no Campeonato Brasileiro de Clubes Juvenil, na modalidade de handebol, a se realizar em Betim, Minas Gerais, entre os dias 17 e 21 de junho de 2008. Artigo 2º. Os recursos necessários ao cumprimento dessa lei correrão à conta própria do orçamento vigente, podendo, se necessário, abrir-se crédito especial ou suplementar. Artigo 3º. Revogar as disposições em contrário, essa lei entrará em vigor na data de publicação, retroagindo seus efeitos a 9 de junho de 2008. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rio Verde de Goiás, 19 dias do mês de junho. Assina Johnny Guimarães, presidente, Noemi Rodrigues, primeira secretária. Redação final da lei número 5.460/2008. Coloque em votação. Os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Redação final da lei número 5.452/2008. Lei número 5.452/2008. Reconhece a entidade como utilidade pública e dá outras providências. A Câmara Municipal de Rio Verde de Goiás aprova. Artigo 1º. Fica reconhecida como de utilidade pública municipal a Associação Cultural pela Valorização da Juventude, denominada de Unijovem, portador do CNPJ número 09-539-129/0001, controle 47. Artigo 2º. Em razão de ser entidade filantrópica sem fins lucrativos, que atende a comunidade em geral, em produção de eventos esportivos e organizações associativas ligadas à cultura e à arte. Artigo 3º. Revogadas as posições em contrário, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rio Verde de Goiás, aos 19 dias do mês de junho de 2008. Johnny Vieira Guimarães, presidente, e Noemi Guimarães Rodrigues, primeira secretária. Redação final da lei 5.452/2008. Coloque em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Os contrários, que se levantem. Aprovado por unanimidade. Convoco o presidente Johnny Vieira Guimarães para que tome seu assento. Convoco a vereadora Noemi Guimarães Rodrigues para tomar assento na primeira secretaria. Reaberta a sessão. Nós não tínhamos fechado ela, não, né? Projeto de lei número 68/2008. Segunda discussão, segunda votação. Peço à secretária que faça a leitura. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereadora Noemi Guimarães Rodrigues. E pela ordem, presidente, para que fizesse a propositura aos pares da Casa para dispensa
da leitura de segunda votação. A propositura da vereadora Noemi pedindo a dispensa da leitura dos projetos em segunda votação na manhã de hoje. Vereadores concordarem, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem colocando-se de pé. Aprovado com 2 votos contrários. Em segunda discussão, projeto de lei número 68/2008, que autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto à Caixa Econômica Federal e oferecer garantias e dar outras providências. Em segunda discussão, é a palavra franqueada. Peço a palavra, senhor presidente. Só um momentinho, nobre colega. Eu gostaria de encaminhar esse projeto à Procuradoria da Casa, solicitando um parecer jurídico a respeito do mesmo. E gostaria de contar com a compreensão de Vossas Excelências para que eu retorne ele numa sessão seguinte. Com a palavra, o vereador José Henrique. Senhor presidente e demais vereadores, eu pedi a palavra porque entendi que Vossa Excelência tinha colocado em discussão. Isso, realmente a coloquei. Como Vossa Excelência pediu parecer, suspendo o meu pedido. Muito obrigado. Eu agradeço a compreensão, às vezes poderia ter encaminhado antes. Me desculpe, mas vamos seguir. Em segunda discussão, projeto de lei número 73/2008, que autoriza a prestação de auxílio financeiro à Urumacan, Associação Esportiva de Karatê do Tradicional. De autoria do Poder Executivo e a palavra franqueada. Não havendo quem queira fazer uso, coloque em votação. Os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Em segunda discussão, projeto de lei número 74/2008, que altera a lei número 1534 de 1977, de autoria do vereador Nilo do Carmo, a palavra franqueada. Não havendo quem queira fazer uso, coloque em votação. Os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Cadê o negócio que o menino devolveu? Em primeira discussão, atenção, vereador Rogério. Em primeira discussão, projeto de lei número 42/2008, que altera a lei número 3.466/2007, de autoria do Poder Executivo. Peço à secretária que faça a leitura. Pela ordem, vereador Rogério. Apresentar uma emenda ao projeto de lei. Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei número 42/2008. Altera a linha F do inciso 2º do artigo 3º do projeto de lei número 42/2008, de 29/4/2008. Artigo 1º. Altera a linha F do inciso 2º do artigo 3º do projeto de lei número 42/2008, de 29 de abril de 2008, alterado pelo ofício GP número 081/2008, de 21/5/2008, para que passe a viger com a seguinte redação. Artigo 3º. O Conselho do Meio Ambiente do município de Rio Verde, Comã, será composto pelos membros a seguir especificados. Representante do Poder Público, a linha A a G. Representante da sociedade civil. Modificou Cefet. Entrou Cefet, Centro Federal de Educação Tecnológica. Artigo 2º. Revoga as disposições em contrário, esta emenda entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rio Verde, aos 19 de junho de 2008. Rogério Ferreira Leão, vereador. Nobre colega, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência só a letra que entra o Cefet. Ela entra na linha... No segundo, na linha F. Saindo, então, o Instituto Educacional Profissionalizante Oruana e adentrando o Cefet no lugar do Instituto. É isso, né? Exato. Muito obrigado. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, é só para pedir a Vossa Excelência uma cópia da emenda, para que a gente possa arquivar, por gentileza. Eu peço à Procuradoria que providencie a cópia. Encaminho para a comissão. Peça a palavra. Pela ordem. Pela ordem, vereadora Noemi.
Pedir pela ordem, presidente, para fazer uma propositura aos pares da casa, para pedir dispensa das comissões, somente dessa emenda, apresentada aí pelo vereador Rogério, que a mesma seja adentrada na ordem do dia. A propositura da vereadora Noemi Guimarães Rodrigues pedindo dispensa dos pareceres das comissões nessa emenda modificativa em referência ao projeto de lei número 42. Os vereadores que concordarem com a dispensa permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Peço à secretária que faça a leitura do projeto de lei número 42/2008, já com a emenda modificativa número 1 ao projeto. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, vereador Nilo. Senhor presidente, senhores vereadores, por presente, imprensa, eu vou fazer uma pergunta, depois se o vereador José Henrique quiser responder. Não, obrigado. Há um rumor na cidade que houve uma reunião de família, importante de família, não precisa comunicar, entre o Erasto e a família, né? E que houve a ideia da retirada da candidatura de um dos dois, e que no final ficou acordado que o Erasto teria retirado a candidatura para apoiar a Vossa Excelência, o vereador José Henrique. Então está correndo isso por aí, a gente gostaria de saber se isso é verdadeiro ou se é boato, mais um boato da política de Juvedense. Como eu digo aí, eu posso perguntar direto para a pessoa. Muito obrigado. Peço à secretária que faça Pela ordem, vereador José Henrique de Freitas. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, imprensa, com grande satisfação que responderei a essa pergunta do nobre vereador professor Nilo do Carmo, como outras perguntas julgadas de interesse desta casa, ou de algum parlamentar. Na verdade, senhor presidente e nobre vereador, não houve essa reunião, porque entre eu e o doutor Erasto tem um grande relacionamento de família, mas eu sei reconhecer a decaída política que ele deu de ter ido para o lado do governo municipal. Sei exatamente desse momento em que ele passou na vida dele e que por isso ele teve essa queda, diríamos, política. Então, sei respeitar, não houve essa reunião e não sei se ele vai continuar ou não. Nunca conversamos sobre isso, sobre uma questão de respeito mútuo. Então, a decisão será exclusivamente dele, se vai ou não continuar. Porque sei reconhecer esse fato, esse momento da vida dele, tão ruim para a política dele. Muito obrigado. Peço à secretária que faça a leitura. Projeto de lei número 42/2008, altera a lei número 3.466/97. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica alterada a lei 3.466/97, de 12 de março de 97, passando o artigo 3º, caput apresentar a redação abaixo, mantendo-se os parágrafos 1º a 7º, inserido pela Lei 4.134/2001, de 14 de agosto de 2001. Artigo 3º. O Conselho do Meio Ambiente do município de Rio Verde, Comã, será composto pelos membros a seguir especificados. Primeiro, representantes do Poder Executivo. Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Planejamento e Administração, Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Obras, Universidade de Rio Verde, Fundação do Ensino Superior de Rio Verde e Câmara Municipal de Rio Verde. Segundo, representantes da sociedade civil, Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de Rio Verde, Associação Comercial Industrial de Rio Verde, a CIRV, Sindicato Rural de Rio Verde, Clube dos Engenheiros Agrônomos de Rio Verde, Movimento Popular de Rio Verde, Cefet, Centro Federal de Educação e Tecnologia, e Rotary Clube de Rio Verde. Revogada as disposições em contrário, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Sala da sessão da Câmara Municipal de Rio Verde, aos 19 dias do mês de junho de 2008.
Assinado prefeito de Rio Verde, Paulo Roberto Cunha. Em primeira discussão, projeto... Em discussão, a emenda modificativa número 1/2008, e a palavra franqueada aos senhores vereadores. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador José Henrique. Pedi pela ordem, senhor presidente, para perguntar a Vossa Excelência se será discutido o projeto, porque foi lido todo o projeto, ou só a emenda modificativa. Essa é a minha pergunta, para que eu possa usar da palavra ou só pela ordem. Está em discussão a emenda. Caso de aprovada, depois será discutido o projeto como um todo. Com a palavra o vereador Rogério Ferreira Leão, autor da emenda. Senhor presidente, novos vereadores, público aqui presente. Senhor presidente, eu só fiz uma modificação e da maneira que ficou modificada, nós temos a compreensão da administração, temos a compreensão dos colegas e a Cefet vem para ajudar muito também e colaborar com o meio ambiente, que é a proteção da natureza, uma necessidade e uma obrigação ética e moral de todos nós juntos e unidos com a sociedade, que o futuro se faz agora. Então eu peço a aprovação dos novos colegas para aprovação da emenda. É o que eu tinha para dizer. Muito obrigado. Continua franqueada a palavra para a discussão da emenda. Peço a palavra, senhor. Com a palavra, vereador José Henrique. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, assistência, imprensa aqui presente. Pedi pela ordem, senhor presidente, para que pudesse cumprimentar em parte a iniciativa do vereador Rogério Ferreira Leão. Por que, senhor presidente? A emenda vem acrescentar nos representantes da sociedade civil, vem colocar um Centro Federal Tecnológico. Enquanto que, nas leis anteriores, nas leis 3.466, 97 e na 434, 2001, estavam como membros designados as entidades relacionadas com o ensino superior ou tecnológico, instituições relacionadas, aonde estaria então incluído o Cefet. Então a emenda do novo vereador é importante, e não obstante a ação que o governo faz nesse momento, em cima do Cefet, em cima do Coman, para que tenha, de certa forma, na paridade dos votos, a maior representação. Porque nós sabemos, senhor presidente, e repito aqui em alto e bom tom, que não tem nada contra o Sindicato Rural, mas o Sindicato Rural é uma entidade voltada para as atividades comerciais da área rural, não especificamente com o meio ambiente. Enquanto que entidades como o IBAMA, ficou de fora, como a Agência Rural, que vem desempenhando um bom trabalho dentro da sociedade de Rio Verde, a FURMAS, que é uma entidade, uma ONG, mais antiga de Rio Verde, preocupada com o meio ambiente, está fora dos membros designados ou fora da representação da sociedade civil. Então, nobre vereador Rogério, esse projeto precisaria ser discutido de uma forma mais ampla para que as entidades, aqueles que realmente preocupam com o meio ambiente, estivessem inseridos no projeto. Não se pode, nobre vereador, exatamente no momento em que o artigo 63 do regimento interno do Coman designa de que o Conselho se renovará a cada 2 anos. Sumiu-se uma ata, ainda inexplicavelmente, sumiu-se os livros, mas as pessoas que faziam e fazem parte do Conselho não sumiram. Então, eles têm mandato de 2 anos, e esse mandato deve ser respeitado. Então, modificar a composição do Coman de forma sem receber, sem estar na sua composição, pessoas e entidades preocupadas com o meio ambiente, é preocupante, já que não vai ser feito o que o prefeito pretende, que é exatamente porque no artigo da composição, muita coisa para ser feita na cidade precisa de aprovação do Conselho. E o Conselho está regido pela Lei 5.090, de dezembro de 2005, que também só pode ser modificada com alterações. E temos informações seguras de que propostas de mudanças na Lei 5.090 estão sendo trabalhadas.
Então isso me preocupa, nobre vereador, porque as mudanças não podem ser feitas a toque de caixa, já que o Conselho Municipal do Meio Ambiente é indiscutivelmente um dos conselhos fundamentais para o meio ambiente, para a cidade, para o universo, para a vida. Então, gostaria de sugerir ao nobre colega, já que estamos discutindo só a emenda, que a emenda deveria ser mais ampla, abraçando e trazendo de volta os membros designados ou as entidades representativas do movimento ecológico. Obrigado, senhor presidente. Continua franqueada a palavra. Não havendo quem queira fazer uso, coloque em votação a emenda modificativa número 1/2008. Os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Em discussão, projeto de lei número 42/2008, com a adição da emenda número 1. O mesmo já foi lido. Em discussão, a palavra franqueada. Peço a palavra. A palavra vereador Luiz César. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, distinta assistência, para confessar, eu pensei que iriam pedir vista novamente desse projeto hoje, senhor presidente. Ainda está em tempo. Mas eu não tenho a maioria, eu sei que os colegas não vão permitir, mas eu gostaria de pedir vista do projeto, senhor presidente. A propositura do vereador Luiz César de Castro Leão, pedindo vistas no projeto de lei número 42/2008. Os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem colocando-se de pé. Rejeitado o pedido de vistas com 4 votos contrários. Gostaria de dar Continua continuidade. franqueada a palavra. Continue a sua palavra. Isso. Senhor presidente, votei a favor do pedido de vista da colega Lúcia Caetano, votei a favor do pedido de vista do Rogério Leão. Os vereadores andam muito antidemocráticos, leem muito corretamente na cartilha do prefeito, muito corretamente. Mas é interessante que na primeira discussão desse projeto, a oposição dizia que estavam enfraquecendo o Legislativo mais uma vez, tirando a Câmara Municipal do Conselho. A vereadora Lúcia Caetano aderiu à ideia, retorna à Câmara Municipal ao Conselho. Parabéns, vereadora. Na segunda discussão do projeto, o José Henrique dizia da falta de consideração com o Cefet, que não fazia parte da comissão, que não fazia parte do Conselho. O vereador Rogério Leão pede vistas e põe o Cefet. Parabéns, vereador Rogério Leão. É assim que a oposição trabalha. Já que nós não temos a oportunidade de ter vista dos projetos, e já que a situação é incompetente, a oposição trabalha dando ideias para que eles copiem e adentrem no projeto. E será assim, senhor presidente, até outubro. Porque depois de outubro, vossas excelências não vão mais reprovar nossos pedidos de vistas. Depois de outubro, vossas excelências não vão mais votar contra nossos projetos. Então, até outubro, senhor presidente, nós da oposição estaremos dando ideias, sugestões, para que a situação acate e coloque no projeto. E é um prazer ver as nossas ideias sendo postas em prática. Pena que vossas excelências não nos deu a vista nesse momento, que nós gostaríamos de pôr mais algumas entidades que o vereador José Henrique disse. Mas como eu sei que vossas excelências querem o bem de Rio Verde, vossas excelências podiam pedir vista do projeto e pôr no projeto mais essas entidades que o vereador José Henrique disse, que estaria somando com o projeto. Não ficaria feio. Muito pelo contrário. Boas ideias precisam ser copiadas, né? Eu acho que a gente não deve copiar o que é feio, mas o que é bonito. Eu acho que a gente tem que copiar o que é de bem para a comunidade, a gente tem que copiar. Fica aí o meu voto favorável ao projeto, senhor presidente. Tenho certeza que essas duas ideias que a oposição deu à situação vai somar e muito para que o projeto no futuro tenha um sucesso. Muito obrigado. Continua franqueada a palavra. Essa palavra. Com a palavra a vereadora Lúcia Helena Alves Caetano. Eu pedi a palavra, senhor presidente, para dizer ao nobre colega Luiz César que realmente gostamos das ideias, acatamos quando são boas.
Mas eu quero dizer para ele que eu cheguei na Câmara depois dele. E esse negócio de votar com a bancada, eu aprendi com ele. Quando era da bancada, votava-se junto com a bancada. Era-se leal a quem você está. E você sabe, todos nós sabemos, das nossas lealdades. Então, eu só estou justificando. Talvez eu seja a mais nova vereadora aqui, que assumiu agora, depois de ser eleita. Portanto, eu aprendi aqui. Foi uma atitude que eu aprendi com eles. Muito obrigado. Continua franqueada a palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador José Henrique. Senhor presidente, nós estamos discutindo exatamente o projeto sobre o Conselho Municipal do Meio Ambiente. E eu quero registrar, se eu não sei, não me lembro se a vereadora Helena Alves Caetano estava na última sessão, quando foi em votação, projeto de nossa autoria que previa a queima da palha da cana-de-açúcar nas lavouras plantadas em Rio Verde. Naquele momento, senhor presidente, porque o assunto é meio ambiente, o nosso projeto queria exatamente modernizar Rio Verde, já adequando a situação da portaria 82 da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que já determina que toda usina a ser instalada em Goiás não tenha mais a queima da palha de açúcar. Naquele momento, a bancada governista votou contra, num gesto verdadeiramente contra a natureza. Num gesto e verdadeiramente aqueles parlamentares que participaram da votação demonstraram, os parlamentares demonstraram... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Rogério. Isso aí não está nada em discussão, senhor presidente. Eu peço, Vossa Excelência, que adentre na matéria, nobre colega vereador José Henrique. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero dizer que, ao nobre colega Rogério, que se ele votou contra, quero dizer que realmente é lamentável, porque não beneficiar Rio Verde com a eliminação da queima da palha é a mesma coisa de aprovar esse projeto. É por isso que estou fazendo essa correlação, senhor presidente. Tirar as entidades realmente representativas do meio ambiente, tirar realmente as entidades, inclusive as entidades federais como o IBAMA, nem sequer terão cadeira de ouvir, nem como convidado ou consignado, estarão no comando. Agora o IBAMA vai ter que fazer as suas ações sem conhecer as ações intrínsecas do Conselho Municipal do Meio Ambiente. Aí que me preocupa, nobre colega vereador, presidente da Comissão Permanente do Meio Ambiente. É exatamente a ausência da agência rural, que está extremamente preocupada com o meio ambiente, fazendo um trabalho bom, que vai estar fora, excluída do Conselho. É exatamente a FURMAS, que vem fazendo o seu trabalho como entidade, como ONG, né? Como vem realizando o seu trabalho, vai estar fora. É exatamente isso que me preocupa. Por isso que eu tenho a consciência para dizer que esse projeto é prejudicial ao meio ambiente. Não venham me dizer que o sindicato rural vai se preocupar com o meio ambiente. Respeito e registro de novo os valores do sindicato rural. A Ordem dos Advogados do Brasil vão se preocupar. Ainda não chegou que toda a nossa sociedade estivesse voltada no projeto. Então esse projeto é realmente ruim para o meio ambiente de Rio Verde. Esse projeto precisaria ser revisto. Esse projeto precisaria ser ampliado, melhor discutido. Esse projeto não poderia ter acontecido o que aconteceu com o líder de governo, Eleci Perpétuo Garcia, que pediu visto e não incluiu nada. Não fez nada, levou para a gaveta. Gaveta não escreve, gaveta não contribui, gaveta não discute, gaveta não realiza. Então, esta é a nossa posição. Este projeto, votado hoje, ele é ruim para o município de Rio Verde. E é pior ainda para o meio ambiente, quando nós teremos apenas a presença efetiva da FESURV, que interessa pelo meio ambiente a alguns professores. Teremos a presença do Cefet, que interessa muito, né? Interessa muito mesmo, preocupadíssimo com o meio ambiente, mas não teremos as outras entidades. Então, esse projeto realmente é ruim para o município de Rio Verde, por isso meu voto é contrário.
Continua franqueada a palavra. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Noemi Guimarães Rodrigues. Pela ordem, senhor presidente, só para justificar a falta do vereador Idelso, que está já de volta de Goiânia a Rio Verde, foi em missão especial, mas já está a caminho. Pela ordem. Está discutindo matérias de interesse do município. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, da mesma forma, justificar a ausência do vereador Adão Mota Filho, que se encontra na capital, discutindo o destino do Partido da República, o republicano, sei lá, que ele é presidente, senhor presidente. Mas eu gostaria de dizer a Vossa Excelência, quanto à fala da nobre vereadora Lucilena Alves Caetano, Vossa Excelência, que está ocupada no momento, não teve a oportunidade de fazer parte do plenário da Câmara quando eu era líder de governo. Naquela oportunidade, eu acreditava ainda nesse prefeito que aí está, tanto é que trabalhei para que elegesse ele. E naquela oportunidade, vereadora, eu era um líder muito democrático. Os pares da casa que aqui estão sabem disso. O vereador José Henrique teve vários projetos e vários requerimentos aprovados quando eu era líder. Eu sempre prezei pela democracia. No mandato passado, o vereador Nilo do Carmo foi líder do governo, foi colega meu de bancada, e ele lembra muito bem que por várias vezes, eu fazendo parte da bancada, eu votei contra o governo, por achar que o governo estava mandando para a Câmara Municipal não ia de acordo com a minha ideia. Eu não era de acordo com o que estava acontecendo. Isso chama liberdade de expressão, isso chama a vontade de querer e poder. Porque às vezes tem a vontade de querer, mas não pode. Não tem a coragem de levantar, de usar a palavra e dizer que vai votar contra o projeto, porque o pensamento do parlamentar não vai de acordo com o interesse do governo. Votei contra o aumento do IPTU, fazendo parte da bancada do governo. Votei a favor de uma CPI na Superintendência de Habitação, fazendo parte da bancada do governo. Eu nunca me ajoelhei para esse governo que aí está, fazendo parte da bancada do governo. Vossa Excelência conclui que Vossa Excelência está pela ordem. E concluindo, senhor presidente, a liberdade de expressão e a vontade de poder fazer é que engrandece a alma do parlamentar. Porque o parlamentar piado e amarrado, ele não tem a própria vontade. Então, senhor presidente, com essa liberdade, foi que eu renunciei à liderança de governo. Foi com essa liberdade. E com essa liberdade, senhor presidente, fui que eu não apoiei o deputado eleito mais votado do estado de Goiás, Henrique Meirelles, quando todos os pares da bancada do prefeito apoiou. Então, eu não me envergonho de nenhuma atitude minha política e principalmente dentro do plenário da Câmara Municipal. Porque eu sempre fiz o que eu quis. E essa liberdade, senhor presidente, enquanto eu mexer com política, eu a terei. Posso pagar caro por isso, mas o meu travesseiro sabe que eu durmo tranquilo. Muito obrigado. Continua franqueada a palavra. Peço a palavra. Vossa Excelência já fez uso da palavra ou ainda não, nesse projeto? Com a palavra, vereadora Lúcia. Eu só ia dizer ao nobre colega Luiz César que o que eu gosto mesmo é dessa democracia. E que eu também tenho a minha consciência do meu dever cumprido. Muito obrigado. Continua franqueada. Não havendo quem queira fazer uso, coloque em votação o projeto de lei número 42/2008. Vereadores concordarem, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Peço em primeira discussão. Não, desculpa. Aprovado com 2 votos contrários em primeira discussão, projeto de lei número 42. Gostaria de constar em ata a presença do professor Juarez Martins Rodrigues, gerente de extensão do Cefet. Também o senhor Tony Parreira Braz, presidente da Fundação Rio Verdense do Meio Ambiente. Muito obrigado pela presença. Convido os mesmos para que sempre estejam vindo à Câmara Municipal, mesmo quando nós estivermos com matérias distintas a essa, mas sempre temos matérias relacionadas ao meio ambiente. É uma honra tê-los aqui conosco.
Peço à secretária que faça a leitura do projeto de lei número 71/2008, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias, primeira discussão, primeira votação. Projeto de lei número 71/2008. Dispõe sobre a diretriz para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2009 e da outras providências. Disposições preliminares. São estabelecidas em cumprimento ao disposto ao artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal e na Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do exercício financeiro de 2009, compreendendo as metas e prioridade da administração pública municipal, autorização para o município auxiliar o custeio de despesa atribuída a outros entes da federação, definição das despesas, considerações relevantes, disposições gerais. Parágrafo único. Entregam a esta lei o seguinte anexo: metas fiscais, metas de prioridade da administração pública, riscos fiscais. As prioridades e metas da administração municipal para o exercício financeiro de 2009 são aquelas definidas e demonstradas no artigo 2º desta lei. Na elaboração da proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2009, será dada maior prioridade às políticas de inclusão, austeridade na gestão de recursos públicos, promoção ao desenvolvimento econômico. As categorias de programação de que trata a lei serão identificadas por unidades orçamentárias, funções, subfunções, programas, atividades, projetos, operações especiais, categorias econômicas. Os orçamentos fiscais da Seguridade Social e de investimentos discriminarão a despesa no mínimo por elemento de despesa, conforme artigo 15 da Lei 4.320. A administração da dívida pública municipal interna e externa tem por objetivo principal minimizar custos e reduzir o montante da dívida. A lei orçamentária poderá contar a reserva de contingente constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal e será equivalente a no mínimo 1% da receita corrente líquida prevista na proposta orçamentária de 2009. Para efeito desta lei, registros contábeis entende por terceirização de mão de obra referente à substituição de servidor de que trata o artigo 18, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, a contratação de mão de obra cujas atividades ou funções guardam relação a atividades e funções previstas. Se durante o exercício de 2009 a despesa com o pessoal atingir o limite que trata o parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar número 101/2000, a realização de serviços extraordinários somente poderá ocorrer quando destinado ao atendimento de relevantes interesses públicos. Aperfeiçoamento do sistema de formação, tramitação e julgamento do processo tributário e administrativo, visando a racionalização, simplificação e agilização. A estimativa da receita que trata o artigo anterior levará em consideração adicionalmente o impacto da alteração da legislação tributária, observada a capacidade econômica do contribuinte, com destaque para revisão da legislação sobre a taxa pelo exercício do poder de política, a instituição de novos tributos ou modificação em decorrência de alteração legais daquele já instituído. A elaboração do projeto, aprovação e execução da lei orçamentária serão orientadas no sentido de alcançar o superávit primário necessário para garantir uma trajetória de solidez financeira da administração municipal, conforme discriminado no anexo de metas fiscais constante desta lei. É vedada a inclusão na lei orçamentária e em seus créditos adicionais de dotação para que o município contribua com o custeio de despesa de competência de outro ente da federação, ressalvadas autorizadas mediante leis específicas e que sejam destinados ao atendimento da situação que envolva claramente o interesse local. O projeto de lei orçamentária do município relativo ao exercício financeiro de 2009 deverá assegurar a transparência na elaboração da execução do orçamento. Cabe à Secretaria Municipal de Planejamento e Administração a responsabilidade pela coordenação da elaboração orçamentária de que trata esta lei. Todas as receitas realizadas e despesas efetuadas pela administração direta e indireta, pelas autarquias, fundações, são devidamente classificadas e contabilizadas pelo Sistema Orçamentário Contábil Financeiro, no mês que ocorrer o respectivo ingresso para fim de consolidação da receita e despesa municipal. Ficam gestores no âmbito de cada órgão responsável pela inserção dos registros de todos os atos e fatos contábeis. Nos termos do artigo 75 da Lei Orgânica, os secretários municipais são responsáveis pelo ordenamento das despesas de suas pastas, a fim de que cumpram as metas estabelecidas nos respectivos programas. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário de gabinete do prefeito de Rio Verde aos 10 dias do mês de abril de 2008, assinado Paulo Roberto Cunha, prefeito de Rio Verde. Em discussão, projeto de lei número 71/2008, de autoria do Poder Executivo, e a palavra franqueada.
Não havendo quem queira fazer uso, coloque em votação. Os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem, colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Peço à secretária que faça a leitura do projeto de lei número 67/2008, de autoria do vereador Elecir. Primeira discussão, primeira votação. Peço à secretária que também já faça também a leitura do currículo. Projeto de lei número 67/2008, dá nome ao estádio que menciona. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fique denominado o nome do senhor Jair Ribeiro Machado ao Estádio Municipal do Distrito de Uruana. Artigo 2º. A homenagem que refere ao artigo anterior é prestada ao senhor Jair Ribeiro Machado, em razão de ter sido ilustre cidadão rioverdense. Artigo 3º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Sala da sessão da Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aos 11 dias do mês de junho de 2008, assinado Elecir Perpétuo Casa Grande. Currículo. Jair Ribeiro Machado. Jair Ribeiro Machado nasceu em Rio Verde, Goiás, aos 11 dias do mês de agosto de 1952, filho de João Ferreira Machado e Maria Oliveira Ribeira Zambuja, ambos nascidos em Rio Verde, Goiás. Seu pai e sua mãe eram lavradores e trabalhavam no campo da região. De origem humilde, Jair Ribeiro começou a trabalhar muito cedo. Aos 12 anos de idade, ajudava seu pai e a sua mãe no campo. Jair Ribeiro teve 6 irmãos: Badia Ribeiro Machado, Eunice Ribeiro Machado, Olga Ribeiro Gomes, Maria Aparecida de Araújo, atualmente merendeira no distrito de Uruana, Carcionil Ribeiro Machado e Valdemar Ribeiro Machado, residente no distrito de Uruana. Jair Ribeiro Machado era jogador do Uruana Esporte Clube, goleiro titular do time. Tinha grande paixão pelo esporte, dedicando toda a sua vida ao esporte e na formação de novos atletas, sendo um incentivador para a juventude. Casado com a senhora Ilma Maria Machado, Jair Ribeiro Machado teve 4 filhos: o Enes Ribeiro Machado, o Elton Ribeiro Machado, Wesley Ribeiro Machado e o William Ribeiro Machado. Todos atualmente jogadores de futebol do Uruana Esporte Clube, conhecidos como Paininha, sempre se destacando os melhores jogadores do time, seguindo o exemplo do pai. Jair Ribeiro Machado faleceu aos 29 dias do mês de janeiro de 1987, aos 34 anos de idade, quando participava de uma partida de futebol, defendendo seu time, em decorrência de uma parada cardíaca. Presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Nilo. É só para me reportar o projeto Coman, o vereador Lúcio César, que preza pela democracia, né? Ele encaminhou o voto favorável na sua fala e depois voltou ao contrário. Isso não é democracia, né? Isso está faltando, está esquecendo as coisas. Porque ele encaminhou o voto favorável e depois voltou contra, né? Aí fica estranho. Franqueada a palavra para a discussão do projeto de lei número 67/2008. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz César. O vereador Nilo conversa muito no celular na sessão, senhor presidente. Eu encaminhei o voto favorável na emenda que o vereador Rogério fez. Vossa Excelência tem que prestar mais atenção na sessão. Voto favorável meu, se Vossa Excelência quiser ouvir na fita, foi a favor da emenda do vereador Rogério. Está gravado, senhor presidente. Se bem que, senhor presidente, agora já não precisa mais. Nós temos aqui, ó. Vossa Excelência depois entre e assista. Se não, depois vocês podem acessar a internet e ver e tirar essa dúvida de vocês. Agora acho que seria melhor nós discutirmos o projeto de lei número 67/2008. A palavra franqueada. Eu peço a palavra. Com a palavra, vereador Luiz César. Senhor presidente, para isso serve o currículo do homenageado. Para a gente conhecer a vida do homenageado. Porque nós moramos numa cidade de 150 mil habitantes. Nós não temos como conhecer a vida de todas as pessoas que merecem homenagem em Rio Verde, vereador Casa Grande. Por isso que eu pedi o currículo. E parabenizar Vossa Excelência pelo currículo do homenageado. A gente vê que é de uma família digna, uma pessoa que enquanto esteve em vida prestou o seu serviço, levará o nome com honra, porque foi dedicado ao esporte, foi dedicado ao futebol. Os filhos dele jogam futebol, é rioverdense, tem serviço prestado na região de Uruana,
é digno da honraria que Vossa Excelência está dando a ele. Parabéns a Vossa Excelência e que conste em ata, senhor presidente, que o vereador Luiz César é a favor do título de honra ao mérito que o vereador Elecir Perpétuo... Desculpa, honra ao mérito não. Título que está denominando o estádio em Uruana que o vereador Elecir Perpétuo faz nesse momento. Muito obrigado. Continua franqueada a palavra. Não havendo quem queira fazer uso, coloque em votação. Os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Os contrários, se manifeste, colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Peço à secretária que faça a leitura do projeto de lei número 75/2008, de autoria da vereadora Lúcia Helena Alves Caetano. Projeto de lei número 75/2008 dispõe sobre a eliminação das contaminações dos lençóis freáticos no cemitério no âmbito do município de Rio Verde. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Nos sepultamentos realizados em cemitérios localizados na cidade de Rio Verde, as urnas, caixões, ataúdes ou esquifes devem ser impermeabilizados internamente com material apropriado como medida de prevenção contra a contaminação do lençol freático pelo necrochorume. Artigo 2º. Os órgãos competentes da municipalidade estabelecerão a forma e o tipo de material a ser utilizado na impermeabilização constante no artigo 1º, bem como o prazo para adequação do serviço funerário nos termos presentes. Artigo 3º. Os valores a serem acrescidos aos serviços funerários em decorrência das soluções a serem utilizadas, atualmente prestados por empresas permissionárias ou concessionárias, deverão sempre aprovados pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, através de análise de planilha de custos do meio a ser implantado, apresentada pelos prestadores de serviços, diretamente ou representados pelos seus sindicatos, que passará a integrar a tabela de preço, com valores limites mínimos e máximos a serem praticados e regulamentados por decreto pelo Poder Executivo. A inobservância do disposto da presente lei acarretará as seguintes penalidades: advertência por escrita em que o infrator será notificado para fazer cessar as irregularidades, sob pena de imposição de multa. Multa de R$ 500, que será sucessivamente dobrada a cada infração. Suspensão da atividade até a correção da irregularidade. Rescisão do contrato com cassação do lato de permissão e concessão da prestador de serviço funerário. O Poder Executivo Municipal regulamentará esta lei no prazo de 90 dias, contada a data de sua publicação. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, Câmara Municipal de Rio Verde, aos 17 dias do mês de junho de 2008. Assinado Lúcia Helena Alves Caetano, vereadora. Em discussão, projeto de lei número 75/2008, a palavra franqueada, segurada a autora. Senhor presidente, eu acredito que seja um projeto para ser até mesmo complementado com algumas ideias aí. Mas eu não sei se seria oportuno uma justificativa que eu fiz o estudo, se seria oportuno a leitura dela agora, se os colegas também possuem. Eu não sei, eu gostaria de ter a sua opinião sobre isso. Pode, fique à vontade para ler a justificativa, não, colega. Pois não. Grandes indústrias são as primeiras imagens que vêm à cabeça quando se pensa em fonte de impacto ambiental. Entretanto, os cemitérios, que à primeira vista não oferecem riscos, também podem causar danos à natureza e à saúde da população. Esses danos ocorrem quando os micro-organismos encontrados nos corpos em decomposição chegam aos mananciais em consequência da passagem de água. Após a morte, a água existente no corpo humano, que representa 70% de todo ele, se transforma em uma substância escura chamada necrochorume. Esse líquido, rico em sais minerais, bactérias e vírus, pode se transformar numa potencial fonte de doenças gastrointestinais,
principalmente diarreia, se for lançado no lençol freático. A contaminação das fontes podem se dar pela chuva e pelo contato de um manancial com caixões enterrados diretamente no solo. Inumação que não estão envolvidos pelas paredes de concreto ou que não sejam impermeabilizados adequadamente. Altos riscos pluviométricos favorecem a invasão das urnas pela água, causando percolação, que é o transporte vertical do líquido pelo terreno, até o lençol mais próximo, quando a quantidade de chuva pode também elevar o nível das águas subterrâneas, fazendo que o alcance a altura suficiente para atingir os corpos. O tipo de solo onde está implantado o cemitério também pode facilitar a contaminação com os terrenos arenosos que são porosos. Em determinadas condições geológicas, o necrochurume atinge o lençol freático praticamente íntegro, com suas cargas químicas, microbiológicas, desencadeando contaminação e poluição. A decomposição dos corpos produz uma proliferação de bactérias e vírus de doenças como tétano, febre tifoide, disenteria bacilar, hepatite A, que podem ser contaminadas pela água. E diante de tais considerações, é que precisamos tomar algumas providências em relação à eliminação das contaminações dos lençóis freáticos e a impermeabilização das urnas, caixão mortuário como material apropriado, que poderá ser até plástico, o qual resolverá o problema. Portanto, isso aqui é uma das considerações e dos estudos que nós fizemos, baseados também em cidades que nós já conhecemos esse trabalho, foi que nós adentramos esse projeto de lei. Gostaria de pedir aos colegas da casa que me ajudassem na melhoria desse projeto, se possível. Muito obrigada. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Nilo do Carmo Nunes. Só para encaminhar meu voto favorável ao projeto e a preocupação. O homem, enquanto vivo, faz mal ao meio ambiente, agora estou vendo também que depois de morto ainda continua fazendo mal ao meio ambiente. Então, voto favorável ao projeto da vereadora. Muito obrigado. Mas isso não deixa de ser uma verdade, não. O meio ambiente esteve preservado enquanto não existiu o bicho homem. É justamente esse bicho que prejudica o meio ambiente. Continua franqueada a palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Zé Henrique. Senhor presidente, vereadores, assistência. Presidente, eu pedi a palavra para cumprimentar a vereadora Lúcia Helena Alves Caetano por essa preocupação com o meio ambiente. E na oportunidade em que a cumprimentamos, gostaria que fosse feito um trabalho, já objeto de requerimento vencido nessa casa do novo vereador Cezinha, para que o cemitério tivesse pelo menos calçada, para que não pudesse assim ter infiltração de água naqueles corpos, sobre aqueles corpos que lá estão enterrados de forma irregular. E ainda mais, que ela pudesse, somando juntamente com o vereador Rogério, que procurasse as informações da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, a contaminação que nós estamos tendo com lançamento de esgoto sem nenhum tratamento nos córregos de nossa cidade. Isso está alarmante, isso está preocupante, a falta de operacionalidade, a falta de preocupação do prefeito, dos órgãos, das secretarias, com o esgoto in natura lançado nos cursos d'água, que já é muito pior, já é lançado naquele córrego que está correndo a céu aberto. Então, gostaria de pedir da Lúcia, como toda a bancada governista, que se empenhasse para que algo pudesse ser feito. E quero pedir mais, senhor presidente, para que não seja como a lei da caçamba, aprovada e não aplicada. Esta é uma lei que deve ser sancionada e aplicada de forma imediata, para que a sociedade, para que a natureza tenha realmente o benefício proposto pela lei. Então, dois pedidos,
que seja cuidado dos esgotos que estão sendo lançados a céu aberto e que a lei não permaneça apenas engavetada, como está o Código Municipal do Meio Ambiente, 2005, e a lei das caçambas, do começo do ano passado. Então, meu voto é favorável. Muito obrigado, senhor presidente. Continua franqueada a palavra. Peça a palavra. A palavra, vereador Luiz César de Castro Leão, do PMDB. Senhor presidente, acompanhei a leitura da justificativa da vereadora Lúcia, feita no momento correto, nos dando o entendimento necessário do projeto. Como que se vota contra um projeto desse, senhor presidente? Não tem como. Um projeto enorme, um projeto que vai, se Deus quiser, porque só Ele, para entender a cabeça do nosso administrador, se Deus quiser, vai ser posto em prática. Agora, senhor presidente, eu não gosto de fazer injustiça, vereadora. Eu tenho dito aqui que o secretário de saúde foi o pior secretário de saúde que já passou na história de Rio Verde. Eu disse aqui que o ex-secretário de Agricultura, Paulo Martins, que é meu amigo, foi o pior secretário de Agricultura que passou em Rio Verde. E eu quero fazer justiça com o Evânio, senhor presidente. É o pior secretário de ação urbana que passou em Rio Verde. É uma vergonha, vereadora Lúcia. Essa semana nós tivemos no cemitério lá de cima, no enterro do senhor Ademar Fonseca, uma vergonha o local onde aquela família enterrou o seu ente querido. No meio do mato. Mato, senhor presidente. No meio do mato. No meio do mato. Uma vergonha. Quando nós entramos com um requerimento pedindo para dar continuidade ao calçamento do cemitério que o Eurico Veloso fez, naquela época o cemitério ainda era pequeno, que foi reprovado por vossas excelências, eu não consigo acreditar que um vereador, porque vereador, senhor presidente, toda semana está em cemitério. Não para de morrer gente. E a gente, nós que somos parlamentares, conhecemos gente demais. Eu só vou em enterro de quem eu conheço, vou falar a verdade para vocês. Mas graças a Deus eu tenho uma amizade muito grande em Rio Verde. E hoje morre 5 por dia aqui em Rio Verde. Então, senhor presidente, a gente passa vergonha. Eu queria entender o vereador da bancada quando vai no enterro de um conhecido, de um parente, num cemitério, igual o cemitério de Rio Verde, a vergonha que está lá. Mas quando eu digo que o Evânio Silva é o pior secretário de ação urbana que já passou dentro da prefeitura municipal, é dentro do raciocínio da vereadora Lúcia da contaminação do lençol freático. Foi no mandato dele, vereadora, que o lençol freático no aterro sanitário foi contaminado. Foi no mandato dele. E nós não vimos até hoje ele e a sua equipe fazer sequer um movimento, fazer sequer uma ação sobre o assunto da contaminação do lençol freático. Então o projeto de Vossa Excelência é grandioso. Eu jamais poderia votar contra um projeto desse. Jamais. Se o meu líder da bancada pedisse para votar contra, eu não votaria. Eu ia pedir a Vossa Excelência licença. Mas eu sei que Vossa Excelência jamais pediria isso, pelo que eu conheço Vossa Excelência. Então, senhor presidente, eu quero parabenizar a senhora. Eu quero dar os parabéns para a senhora. Rezar para que esse projeto seja posto em prática. Será posto no próximo mandato. Independente do Wagner Guimarães, independente do Leonardo Veloso ou do Dr. Juraci, ele será posto em prática. Não será posto por esse prefeito que aí está. Esse não tem interesse. Esse é a bananeira que já deu cacho, infelizmente. Nós já conhecemos a forma com que administra junto com o senhor Evânio Silva. Eu quero que registre as minhas palavras em atas. Os cemitérios de Rio Verde está uma vergonha, está um lixo. É a maior falta de respeito que nós políticos podemos destinar a uma família, é os cemitérios de Rio Verde, senhor presidente. É a maior falta de respeito. E eu não vi nada até agora que pudesse mudar o meu pensamento, mudar a minha ideia. Muito obrigado. Continua franqueada a palavra. Não havendo quem queira fazer uso, coloco em votação. Os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Esgotado o horário regimental, agradeço a presença dos senhores vereadores, das senhoras vereadoras, do público aqui presente.
convoco todos os senhores e senhoras vereadores para a sessão extraordinária de apresentação de resolução da mesa diretora com referente à recomposição de subsídios dos funcionários efetivos e também para discussão de requerimentos e esgotamento da pauta. Sessão essa a realizar-se na segunda-feira, no dia 23 de junho, às 10 horas da manhã. Declaro encerrada a presente sessão.